Queria aproveitar para dar um pouco de sequência à palavra que estivemos compartilhando nesses dias, porque não conseguimos expor tudo o que estávamos considerando aí no texto de Marcos. Então, se o Senhor permitir, vamos tentar concluir aquilo que começamos. Pela graça do Senhor. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós prostramos na Tua presença, reconhecendo a nossa profunda e completa necessidade de Ti, do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra falando aos nossos corações. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, nos ajuda a ouvir a Tua voz, nos ajuda a escutar claramente a voz que vem do céu, a voz do Espírito que fala às igrejas, para nós sermos realmente alcançados por ela e transformados pela Tua Palavra. Que ela não seja simplesmente informação para as nossas mentes, mas seja realmente alimento para as nossas almas, nossos corpos, nossos espíritos. Nós te pedimos isto, no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 até o 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Amém. Nesse texto, nós já estamos vendo que a primeira parte, o chamamento do Senhor aos discípulos, nós fizemos uma comparação com o livro de Gênesis, aquele propósito eterno de Deus, a respeito da sua criação, a respeito do homem, que tem a ver com a expressão do seu reino, aquele reino que o Senhor chamou, ou falou ou disse que estava escondido desde a fundação do mundo, coisas escondidas desde a fundação do mundo, mas que agora, na venida do Senhor, começa a ser desvendado, revelado, manifestado finalmente, porque esse reino era o propósito divino desde a criação do mundo, e esse reino estava preparado para ser entregue ao homem, para o homem ser a expressão, a manifestação e a realização desse reino. O homem, segundo está descrito no propósito e no pensamento eterno de Deus. Não o homem que nós conhecemos hoje, mas o homem, aquele que está descrito em Gênesis capítulo 1, versículos 26 até o 28. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Esse homem que tem a imagem de Deus, é o homem que Deus finalmente dá domínio, governo, autoridade, para expressar seu reino sobre a criação visível. Esse era o propósito lá no princípio, que esse homem chegasse a multiplicar-se e recebesse o reino de Deus, mas o primeiro era que esse homem tivesse a imagem de Deus. Isso que era o propósito divino a respeito do homem, que pode ser enfechado na expressão o reino de Deus escondido desde a fundação do mundo, tinha um plano para ser desenvolvido da parte de Deus. E esse plano era colocar o homem no jardim do Éden, para o homem aí, morando numa íntima comunhão com Deus, vivendo na presença de Deus, sendo participante da vida divina através da árvore da vida. Então o homem chegasse realmente a participar da glória de Deus e o caráter moral de Deus e fosse formado nele. Então o homem realmente chegasse a ser a imagem de Deus no mundo criado. Esse era o propósito de Deus. Então, para o homem alcançar essa imagem, o homem primeiro deveria comer da árvore da vida, entrar numa vida de comunhão, de dependência, de intimidade, de obediência. E na íntima comunhão com Deus, isso seria finalmente desenvolvido. Mas já sabemos a história, o homem caiu. Então Deus, devido ao fracasso de Adão e toda a raça primeira, enviou seu filho para se tornar aquele homem segundo o seu coração e nele cumprir todos os seus propósitos a respeito do homem.
E então Cristo é o homem segundo Deus. Cristo é aquele homem que tem a imagem de Deus, aquele homem que expressa plenamente os pensamentos e os propósitos de Deus, que reflete a glória de Deus na sua humanidade perfeita. É a expressão perfeita, em forma humana, da glória divina, da vida divina, do caráter divino. E então ele percorreu toda a jornada do homem até se tornar aquele homem, segundo o pensamento de Deus, e então ele recebeu a autoridade de expressar o reino de Deus, no momento em que ele recebe a unção, a plena unção, a plenitude do Espírito Santo de Deus, e daí para frente ele começa a manifestar as obras e o poder e a autoridade do reino de Deus nesse mundo. Então aí ele vem a ser o Cristo de Deus, o Rei segundo Deus, aquele homem que expressa plenamente os pensamentos eternos de Deus, que está expressado aí, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 7, naquela visão do profeta, quando ele vê aquele filho do homem que vem para receber o reino, a autoridade, domínio do ancião de dias. Então, esse é o momento em que aparece aquele filho do homem. Filho do homem porque ele é a expressão suprema do homem, segundo o pensamento de Deus. E a esse homem supremo lhe foi dado autoridade, poder e domínio. Para quê? Para governar toda a criação de Deus. Então, interessantemente, Jesus Cristo usou principalmente esse nome para referir-se a Ele mesmo, o Filho do Homem. E essa expressão então vem de lá do livro de Daniel, capítulo 7. O homem recebendo o reino, autoridade e domínio da mão de Deus. Ele foi então ungido, recebeu a unção. Ele começou a manifestar o reino de Deus, a expressar as obras e a autoridade do reino de Deus sobre a terra. Porque ele era aquele homem que simultaneamente morava no céu e na terra. O homem para quem os céus estavam abertos. Lembra quando o Senhor primeiramente conheceu, chamou a Natanael e falou: daqui em diante verás o céu aberto. Isso significa que o céu, a autoridade do céu, a glória do céu, os propósitos do céu, o poder que vem do céu, tudo está operando, atuando, trabalhando e sendo manifestado através de Cristo sobre a terra. Os céus estão abertos sobre o Senhor Jesus. Então, ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas lembra que o propósito de Deus, ele não era apenas um indivíduo, um homem apenas, sozinho. Mas o propósito era frutificar, multiplicar-vos, encher a terra e dominar, como diz aí, sujeitar. Então, esse era o propósito de Deus. Deus não estava buscando apenas um homem, mas ele queria um homem coletivo. Ele queria um homem que fosse muitos, e que desse primeiro surgissem muitos homens. Esse primeiro propósito se frustrou por causa da queda de Adão. Mas agora em Cristo esse propósito é restabelecido. E Cristo então, para cumprir esse propósito, chama os seus discípulos. E o propósito desse chamamento é a multiplicação. Cristo quer multiplicar-se em seus discípulos. Ele quer chegar a ser muitos através dos seus discípulos. Então, aquele homem que tem a imagem de Deus chama outros para que fossem seus discípulos, para eles também nele fossem feitos a imagem de Deus. Então, por isso diz Romanos 8, 28 e 29. Aqueles que antes conheceu, também os predestinou para serem feitos conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo é aquele filho primogênito, aquele homem que é o cabeça e o princípio de todos os outros filhos, que serão também levados à glória de Deus. E por isso ele chama os 12. E vai, então, nessa relação com os 12, ele vai desenvolver o propósito de Deus. Lembre que nós falamos que os 12 aqui representam a igreja. O que o Senhor faz com os 12 é aquilo que ele quer fazer com a igreja toda. Aquilo que estabelece ele na vida dos 12 é aquilo que ele quer estabelecer na vida de todos os seus discípulos, de todos nós, de toda a sua igreja. Então, de alguma maneira, eles são uma matriz, um modelo daquilo que Deus quer fazer com a igreja, em seu conjunto.
E por isso, então, nós vemos aqui que o primeiro elemento do chamamento, nós vimos ontem, é o desejo do Senhor de eles serem formados à imagem dele. E é isso, como é que se alcança? Nessa intimidade, nessa comunhão, nessa participação íntima com ele. De maneira que através dessa comunhão, essa participação permanente, constante, eles vão ser transformados à imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Esse morar, viver constantemente na intimidade, vendo o rosto do Senhor, contemplando ao Senhor, conhecendo o Senhor. Esse conhecimento, quando é conhecimento dado pelo Espírito, quando é um conhecimento revelado pelo Espírito, quando é a visão da glória de Deus, esse conhecimento nos transforma. É esse conhecer a Cristo dessa maneira que nos vai transformando na sua imagem. Isso nós vimos ontem, estamos simplesmente fazendo um resumo para passar ao que vem. Então, o primeiro elemento é esse. Homens que são chamados para estar com Jesus e através dessa comunhão íntima, essa participação íntima com o Senhor, serem transformados à imagem do Senhor, como ele demonstrou e exemplificou na sua mesma vida, na sua comunhão com o Pai, para eles. E então vem o segundo elemento, vamos ver aí. O segundo elemento, então, que vem a continuação do primeiro é: e para os enviar a pregar. Então, vamos ler alguns versículos a respeito do Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Senhor está citando uma passagem eminentemente messiânica. Essa cita está aí em Isaías capítulo 61, a partir do primeiro versículo. E era uma passagem que todos os judeus sabiam que referia-se ao Messias, ao Cristo. E o Senhor cita essa passagem e diz: hoje, essa escritura se cumpriu diante dos seus olhos, dos vossos olhos. Quer dizer, ele demanda um reconhecimento de ser aquele que é, do qual está falando a profecia de Isaías 61. Ora, você lembra o que nós falamos ontem? Que o único que podia clamar para si o direito de possuir o Espírito sobre ele era o Messias. Porque Messias significa isso, aquele que é ungido, aquele que está ungido pelo Espírito. E só o Messias podia pretender reivindicar que ele era aquele sobre quem estava o Espírito Santo. E então ele fala diretamente assim: hoje essa escritura tem se cumprido diante de vós. Vamos tentar entender por que o Senhor citou essa profecia, porque essa profecia diz respeito especificamente à função do Messias, à função do Cristo. O que o Cristo faria quando viesse ao mundo? E por que é tão importante? Porque, veja o versículo 19, o que diz aí? E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão que aparece aí, o ano aceitável do Senhor, é muito importante e interessante. Porque refere-se a um costume estabelecido pela lei antiga, no Velho Testamento. E o costume era chamado o ano do jubileu. Você lembra o que era o ano do jubileu?
todas as pessoas no Israel que ficavam com dívidas, endividadas. E então, por causa das dívidas, não podiam pagar. Finalmente, elas tinham que vender as terras para pagar as dívidas. A posse da terra era muito importante, porque significava que era a herança dos filhos de Israel, a sua participação na promessa, no propósito, no pacto, na aliança de Deus. Perder o direito da terra era perder a sua parte na herança, na aliança de Deus com Israel. Por isso, você lembra aquela passagem da vinha, não é a vinha, a videira? Não, a videira não, a vinícola, não sei como se diz em português. Videira, de Nabó, quando o rei Acabe tentou roubar, fez tudo porque tirar a herança, a parte da terra de um israelita era um crime muito grande, porque era afastá-lo da aliança de Deus. Então, todo israelita, pelo fato de ter nascido em Israel, tinha direito a um pedaço de terra. E isso representa a nossa participação em Cristo. Todos temos uma parte em Cristo. Então, no ano de jubileu, antes do ano, quer dizer, durante esses anos, as pessoas endividavam. E tinham que pagar e não podiam. Então, eles podiam vender a terra. E ficavam sem parte. Depois, se ainda não conseguiam pagar, eles até podiam vender-se como escravos. E se eles se vendiam como escravos, então, finalmente, eles chegavam a uma situação de cativeiro, de opressão. Eles perdiam tudo, o seu direito. Quer dizer, aquela terra, aquela promessa, aquele reino, era perdido totalmente para eles. E estavam cativos. E então, por isso, o Senhor usa essa referência. Porque uma vez cada 50 anos, chegava o ano do jubileu. E o que significava aquele ano? Que todas as dívidas eram perdoadas. E que todos os escravos saíam livres. E todos aqueles que tinham sido vendidos como escravos ficavam livres. E todas as terras que tinham sido perdidas voltavam para seus legítimos donos. Quer dizer, toda a situação era restabelecida. E esse era o ano do jubileu. Imagina um ano assim, algum dia entre nós. Que maravilha, um dia sai um decreto do governo dizendo que todas as dívidas estão pagadas, todas. Seria maravilhoso, mas nunca vai acontecer. Essa é muita graça. Mas naquele tempo, na graça de Deus, existia isso para o povo de Israel. Mas na verdade isso só era uma questão material, física, da terra física de Israel. Mas o profeta aqui está falando de um jubileu muito diferente. Virá um dia, diz o profeta, quando ele venha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala profeticamente. E ele me ungiu para evangelizar. Evangelizar significa dar boas novas, notícias aos pobres, aqueles que não têm nada, que perderam tudo. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Irmãos, lembram o que nós falamos? O que aconteceu com o homem lá no princípio? Como o homem foi expulso e perdeu tudo. Perdeu o direito à árvore da vida, perdeu o direito ao reino de Deus, perdeu o seu direito à comunhão com Deus. Ele foi destituído da glória de Deus, ficou endividado e se tornou escravo do pecado, da morte e do diabo. Não era essa a nossa condição, a condição de todos nós? Mas olha o que está falando aqui, o profeta olhando para aquele ungido que irá vir. Quando ele venha, ele dirá, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos. Quer dizer, para proclamar a chegada do jubileu de Deus para toda a terra, para toda a humanidade. E esse dia chegou, diz o Senhor. Hoje, esse dia chegou. Hoje, essa escritura se cumpriu diante dos seus olhos. Começou o jubileu. Quer dizer, começou o ano da libertação. O ano em que termina, que acaba o cativeiro. O ano em que os pobres serão, as dívidas dos pobres serão pagadas. O ano em que os escravos sairão livres, os oprimidos serão libertados. O ano em que terminará o cativeiro do poder do diabo, das trevas, sobre o mundo. É o ano do jubileu. O ano, como diz aqui, aceitável do Senhor. Glória ao Senhor. É isso que está acontecendo. Então, é por isso que Cristo vai pregar o Evangelho. Ele foi o primeiro pregador do Evangelho.
Foi o primeiro evangelista. Ele foi o primeiro que trouxe as boas novas. Arrependei-vos porque o reino dos céus se aproximou, tem chegado. A chegada do reino de Deus significa uma boa nova, porque significa o fim do cativeiro. A chegada do reino de Deus significa uma invasão desde o céu para a terra. A terra está dominada pelo inimigo de Deus. Os homens estão cativos dele. Os homens estão sob o poder das trevas, sob o poder do pecado. Mas agora o reino de Deus tem chegado e tem invadido o reino do inimigo de Deus. E isso significa o fim do cativeiro, o fim da opressão, o fim da morte, o fim do poder das trevas sobre a humanidade, sobre o mundo. Porque ele trouxe esse reino ao mundo. Então, irmãos amados, nós vamos ir lendo e vamos perceber como isso realmente aconteceu. O primeiro aspecto do poder do diabo sobre o mundo, do cativeiro, da opressão sobre a qual ele mantém o mundo, é o pecado. Claramente, a causa da nossa, do poder do diabo sobre a humanidade é o pecado. Por isso diz aí, veja comigo aqui em Colossenses, Colossenses 2, diz o versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, todos estávamos mortos. Éramos como aqueles israelitas que tinham perdido o direito, a sua participação na terra, na herança, na promessa de Deus, nos propósitos e pensamentos de Deus. Estávamos mortos pelas nossas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando-os todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Então, lembra que nós falamos do jubileu? Era a cancelação de todas as dívidas. E nós tínhamos um escrito grande de dívidas. Quão grande era a nossa dívida? É como aqueles, como chamam vocês quando no final do período de uma empresa anual dão aquele reporte, aquele balance, né? Então, nesse balance, os números vermelhos eram assim, infindáveis para baixo. Tudo estava no deve, na nossa conta. Não tínhamos nada no nosso haver. Tudo estava ali no deve. Dívidas e dívidas e dívidas sem pagar. Essas dívidas nos condenavam eternamente. Mas ele cancelou a dívida. Ele pagou a nossa dívida. Ele a pagou lá e pagou essa dívida lá, diz a Escritura, na cruz. Ele cancelou o escrito de dívida. No tempo antigo, quando a dívida era cancelada, as pessoas cravavam a dívida na porta das casas para demonstrar que estava pagada e o acreedor já não podia entrar e cobrar mais a dívida. A dívida ficava cravada na porta da casa para dizer, aqui você não pode entrar, a dívida está pagada. E lá na cruz, ele diz a Escritura, cravou o escrito da nossa dívida e cancelou. De maneira que agora o acreedor não pode mais cobrar de nós nada. Todas nossas dívidas foram pagadas lá pelo Senhor. Bendito seja o Senhor. Não temos mais dívida com Deus. Ninguém mais pode cobrar de nós, nunca mais. Os pecados foram cancelados na cruz. E por isso diz que era contra nós, que constava de ordenanças. Quer dizer, eram todos os mandamentos que nós tínhamos quebrado. Toda a lei de Deus que nós tínhamos quebrado, os nossos pecados. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Glória ao Senhor. Nesse momento, quando ele fez isso, o diabo perdeu a sua base de sustentação para dominar, para oprimir, para governar as nossas vidas. Porque o poder do diabo estava no nosso pecado. É por causa de que nós pecamos que ele podia nos acusar e que ele podia manter o seu poder e o seu domínio sobre nós. Porque o pecado era aquilo que nos afastava, nos destituía da glória de Deus, impedia que Deus realmente pudesse exercer sua autoridade, seu governo, sua proteção sobre nós. Mas agora então, aquilo foi removido.
E o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Irmão amado, escute isso, é uma grande nova. O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E se não existe pecado para acusar, para condenar, ele já não tem mais poder sobre nós. Você sabia isso? Então por isso diz a Escritura, o ano aceitável do perdão, da cancelação de todas as dívidas. E despojando os principados e as potestades, quer dizer, os poderes que militam no serviço do diabo e que oprimem a vida humana, e mantém cativa a vida humana, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que quer dizer isso? O apóstolo Paulo está fazendo lembrança de uma cerimônia que acontecia no Império Romano. Quando um grande general, vamos supor, por exemplo, Júlio César, ele ia para lá na guerra contra os inimigos de Roma e enfrentava aquelas hordas de bárbaros e pessoas que lutavam contra o império e as derrotava, os reis, os capitães dele, todos os poderes que estavam, os príncipes que estavam debaixo do poder daqueles reis bárbaros. Quando o general romano os derrotava, ele os encadear, colocar correntes. Acorrentava, né? Isso. Então, ele acorrentava, ele colocava grilhões aqui em todas partes, e eles ficavam assim, totalmente despojados de poder, de autoridade, e expostos ao ridículo, ao desprezo. E assim ele fazia uma longa fila com eles e entrava na cidade de Roma. E aí estava aquele grande general montado no seu cavalo branco, e toda a cidade de Roma aclamando ele, e por trás iam os exércitos dele, vitorioso, marchando em triunfo, por isso chamava-se o triunfo. E no final vinham todos aqueles reis, príncipes, guerreiros, soldados, derrotados, humilhados, expostos ao desprezo de todos. E quando chegavam lá no final daquela caminhada, todos eles eram decapitados e morriam. A Escritura diz que Cristo fez isso com o diabo e todos os principados e potestades. Ele não simplesmente cancelou a nossa dívida, mas ele os destruiu completamente, os expôs ao desprezo. Essa razão pela qual o general romano expunha eles ao desprezo era para demonstrar que nunca mais ninguém deveria ter medo de eles, porque estavam acabados para sempre. Ninguém mais deveria temer deles, porque estavam totalmente despojados. É isso que Cristo fez com o diabo e suas potestades, os seus poderes lá na cruz. O diabo foi vencido total e absolutamente sobre a cruz e para sempre. Amém. Bendito seja o Senhor. Amém? Então, irmão amado, é isso que o Senhor está manifestando quando Ele começa a pregar o Evangelho, quando Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quantas vezes nós temos pedido que o Senhor possa nos encher do seu Espírito? Quantas vezes temos pedido, Senhor, eu quero ter poder, o poder de teu Espírito para fazer a tua vontade. Mas você pode ver o que o Espírito fez com o Senhor Jesus? O Espírito encheu a vida do Senhor Jesus de compaixão, de amor. O enviou. A Escritura diz, o Espírito me enviou. Desde o momento em que o Espírito veio sobre ele, o coração do Senhor foi possuído pela compaixão, pelo amor do Espírito Santo, por todos aqueles que estão cativos pelo diabo. Quando você começa a ler a Escritura, você encontra que o Senhor não podia parar de ir e continuar, levando aquela vitória, aquele triunfo, e libertando a todos aqueles que estavam oprimidos. Primeiramente pelo poder do pecado e depois pelo poder do diabo. Veja comigo, vamos ver alguns versículos para entender melhor isto. Capítulo 1 vamos ir primeiro no Evangelho de Mateus. Capítulo 4. Versículo 23.
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O que fazia o Senhor Jesus? Lembre, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me enviou. E então Ele percorria. E o que Ele fazia? Pregava o evangelho. O que significa o evangelho? A boa nova, principalmente, basicamente, o que significa o evangelho? O perdão dos pecados. É pregar o perdão, é pregar a reconciliação, pregar que a dívida está cancelada, que os homens agora podem ser recebidos na comunhão de volta com Deus. Reconciliação. Ele pregava o evangelho e então diz também curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Veja agora outro versículo. Capítulo 8 de Mateus. Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Veja agora outro versículo. Capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Presta atenção a isso. Sempre se repete essa expressão. Percorria Jesus as cidades, todos os povoados. Ele ia de povo em povo, cidade em cidade. Fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Agora, capítulo 14. Versículo 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genazaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram salvos. Irmão, não é isso maravilhoso? O que está acontecendo? Você pode ver que isso não é uma coisa ao acaso. Está acontecendo constantemente. Parece que o escritor desse evangelho, Mateus, quer enfatizar o ponto. Não diz apenas uma vez, o diz várias vezes ao longo do seu evangelho. Que o Senhor percorria as cidades, pregava o evangelho a todos. E todas as pessoas que vinham para ele eram curadas, eram saradas, eram libertadas do poder do diabo e dos demônios. E isso é enfatizado constantemente. Quer dizer, Jesus indo por todas partes, pregando o evangelho, curando os doentes, sarando os enfermos e libertando aqueles que estão possuídos de demônios. Essa estrutura aparece sempre junto. Não, sempre que aparece Jesus pregando o evangelho, aparece Jesus curando os enfermos e libertando os oprimidos pelo diabo. Sempre aparece assim. E isso tem sentido dentro do que nós estamos entendendo. A chegada do reino de Deus através dele. Vamos ver um versículo onde Pedro, agora, resume o evangelho na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 38. Podemos ler desde o versículo 37 para ter um contexto. 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia. Lembre o contexto aqui. Pela primeira vez o evangelho vai ser anunciado aos gentios. É o primeiro anúncio do evangelho por Pedro. Testemunha de primeira mão, privilegiada
do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo do Senhor. E qual que é o evangelho que ele comunica aos gentios pela primeira vez? O que ele diz desse evangelho? Veja. Tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. E aqui está o evangelho, segundo o apóstolo Pedro, pregado pela primeira vez aos gentios. Como Deus ungiu. Veja a primeira ênfase. Deus ungiu. Qual que é a ênfase? Que Deus ungiu. Ungir significa, lembra, é a associação de um homem com a unção. Quer dizer, se o homem for ungido por Deus, então esse homem certamente não é qualquer homem. Esse é o Messias, é o Cristo. Por isso a ênfase na unção. Jesus Cristo. Jesus, o Messias. Jesus, ungido de Deus. Então, não é simplesmente uma unção mais. Essa é a unção prometida para o Messias e através do Messias para todos os homens. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, ou do diabo, porque Deus era com ele. Veja o resumo que faz Pedro da vida do Senhor Jesus. O que enfatiza ele? Primeiro, que Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito Santo. Segundo, que pelo poder da unção do Espírito ele andou. Fazendo o quê? Bens. E sarando a todos os oprimidos do diabo. É isso mesmo que registra nos evangelhos. Todos os evangelhos enfatizam esses três aspectos na vida do Senhor Jesus. Jesus ungido, pregando o evangelho e sarando e curando os oprimidos pelo diabo. Não apenas uma vez, mas era a constante na vida do Senhor Jesus. E todo esse tempo, quando ele fazia essa obra, infatigável, porque aí se enfatiza, Marcos, mais que os outros evangelhos, enfatiza aquela atividade incessante do Senhor, de ir povo após povo, cidade após cidade, lugar após lugar, fazendo o quê? Anunciando o evangelho, sarando os enfermos e libertando os oprimidos e expulsando os demônios. Se nós pudermos resumir a história do Senhor Jesus durante esses 3 anos e meio, os evangelistas a resumem dessa maneira. Por que assim? Porque esse é o sinal da chegada do reino de Deus. Esse é o sinal da chegada do reino de Deus ao mundo. Veja comigo agora outra passagem em Mateus. Mateus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu na cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. João aqui, João Batista, o precursor. Aquele que foi apontado por Deus para o quê? Para abrir o caminho, preparar o caminho do Messias, do Cristo. Não é? Ele era o precursor. O que falou João daquele que viria depois dele? Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, maior é do que eu. Na verdade, eu vos batizo com água. Mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Porque ele é ungido de Deus. Ele é aquele que recebe a plenitude do Espírito e que pode dar também o Espírito Santo. Ele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Você vê a associação que faz João entre Jesus e o Espírito Santo? Essa associação é fundamental para nós entendermos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cristo. Cada vez que você fala Jesus Cristo, o que você está falando realmente? Jesus, o ungido. Mas a associação, vamos dizer assim, entre o Messias e o Espírito Santo é tão profunda, é tão vital, permanente, definitiva. Faz parte tão essencial do seu caráter de Cristo, de Messias, que finalmente ele chegou a ser conhecido simplesmente como Jesus
Cristo. E esse é o nome próprio dele, com o qual nós chamamos ele até hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo e Jesus de Nazaré se fundiram numa única missão, um único propósito. E toda a vida dele, o ministério dele, as obras dele, tudo que ele fez, foi feito no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, isso é muito importante para nós entendermos a vida e o ministério do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor, ele mesmo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. É o Espírito que o capacitou, é o Espírito que o enviou, é o Espírito que o governou. A Escritura diz em Lucas, depois que ele recebeu o Espírito Santo, diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele voltou, diz, no poder do Espírito, a Galileia. A vida do Senhor Jesus foi uma vida de superabundância, de plenitude do Espírito Santo de Deus. Por isso ele é o Cristo, o ungido de Deus. E essa unção, qual que era o propósito dessa unção? Para que o Espírito Santo ungiu ao Senhor Jesus? Para manifestar o reino de Deus. E essa manifestação do reino de Deus tem a ver com destruir o império do diabo, o poder do diabo, as obras do diabo. E trazer às pessoas a libertação e a vida do reino de Deus. Da morte, a vida. Da potestade das trevas, a autoridade, ao reino de Deus. Essa era a obra do Senhor Jesus. Então veja o que diz aqui. Versículo 3. És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? A pergunta de João é porque de alguma maneira, ele estando lá na cárcere, ele hesitou. Ele começou a pensar, será? Porque, lógico, o João estava numa situação muito difícil aí na cárcere. E então envia a perguntar ao Senhor, ouvindo o que o Senhor Jesus fazia. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A resposta é muito simples, mas a resposta do Senhor é também uma cita de uma profecia. Os rabinhos, os eruditos de Israel sabiam que o Messias, para ser identificado, tinha que cumprir com alguns requisitos. E esses requisitos permitiriam reconhecer ao Messias quando ele viesse ao mundo. E esses requisitos estão aí em Isaías capítulo 35, versículo 2. Isaías 35, 2. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Sarón. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos. Quando? Quando venha Deus, o mesmo Deus, a salvar o seu povo. Quando a glória do Senhor e o esplendor de Deus venha a ser manifestado entre seu povo. Então, quando isso acontecer, se abrirão os olhos dos cegos e se desempingirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso que aparece aqui não é simplesmente metáfora. Não são simples metáforas. São sinais. Quando ele venha, então todas essas coisas acontecerão.
E então, quando João Batista envia para perguntar qual que é a resposta do Senhor, e então, outra passagem paralela diz que nessa mesma hora, ele curou a muitos enfermos. E então enviou para dizer a João, João, essa é a resposta. Os cegos veem, os surdos ouvem, e todo o que venha contigo. Os mortos são ressuscitados. São os sinais da presença do reino de Deus. Porque o que significa a chegada do reino de Deus? O que significa o reino dos céus tem se aproximado da terra? Que tudo aquilo que foi destruído, ou foi corrompido, ou foi distorcido no princípio da criação, porque quando o homem caiu sob o poder do pecado, a morte e o poder da morte entrou na vida humana. O homem ficou sujeito sob o poder da doença, da enfermidade e da morte. E sob o poder do inimigo de Deus, da opressão do inimigo de Deus, que se manifesta de muitas maneiras, mas que no estágio mais avançado se manifesta como possessão demoníaca. O homem ficou entregue, indefenso, frente a todos esses poderes que destroem a vida humana. Por que as pessoas adoecem e morrem? Você vai dizer, é um processo natural. É natural, porque o homem caiu. Se o homem não tivesse caído, não existiria nem a doença, nem a morte. Pode ser natural no sentido atual, da maneira como funciona o mundo agora, mas não é natural no sentido do propósito original de Deus para a humanidade. O homem não foi criado para ficar doente, para enfermar, nem menos para morrer. Então, quando o reino de Deus se manifesta a intenção, o propósito original de Deus para a humanidade. Quando o reino de Deus se faz presente, o homem é restabelecido, é restaurado. Aquilo que foi destruído, que foi danificado, aquilo que foi perdido, é restabelecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é feito de uma maneira plena. Irmãos amados, é muito importante entender isso. Por isso a Escritura enfatiza que todas as pessoas que chegavam para o Senhor eram curadas. Todas as pessoas que vieram para o Senhor buscando cura, foram curadas. Nunca aconteceu que alguém não foi curado pelo Senhor. Nunca. Os evangelhos enfatizam isso de uma maneira especial. Mais ainda, enfatizam no fato de que a presença do reino de Deus era tão poderosa, tão plena, tão absoluta na vida do Senhor, que até as pessoas que tocavam a orla do seu manto, nós limos aí, ficavam curadas. Porque Ele é o homem que restaura, que restabelece ao homem, a humanidade, dentro do reino eterno de Deus. E nesse reino eterno não existe a doença, não existe a enfermidade, não existe a opressão do diabo, não existe o poder do pecado. Tudo isso fica desfeito pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso o Senhor Jesus falou assim: se eu, pelo Espírito de Deus, expulso os demônios, certamente tem chegado até vós o reino de Deus. Amém? Não há possibilidade nenhuma do diabo, nem do pecado, nem da morte, nem da doença, nem da enfermidade, de resistir à presença daquele reino manifestado em Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Cristo é o lugar, vamos dizer assim, é o lugar, é o local onde se manifesta a glória do Deus Todo-Poderoso. Todo o poder do céu está sendo manifestado na terra, na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo, diz João, não foi derramado sobre ele com medida. Os antigos reis de Israel, os antigos profetas, todos os grandes líderes espirituais do passado de Israel, eles receberam uma porção, uma medida do Espírito Santo de Deus. Mas sobre Cristo, diz João, não foi dado o Espírito com medida, mas foi derramado ilimitadamente sobre ele. Glória ao Senhor. É por isso que todas as pessoas que chegavam para o Senhor Jesus eram curadas. Você pode dizer, mas diz aí a Escritura que uma vez ele foi lá em Nazaré, e não todos puderam ser curados. Mas a Escritura diz porque eles não tinham fé. Não é porque o Senhor não podia curá-los, mas porque eles não tinham fé no Senhor Jesus. Mas vamos especificar melhor.
todas as pessoas que chegaram com fé para o Senhor foram curadas. Amém? Então, por quê? Porque está se manifestando o pensamento original de Deus para a humanidade. Então, ele não é simplesmente o homem segundo o pensamento de Deus, mas ele tem o poder de a todos nós que estávamos perdidos, nos trazer de volta, nos restabelecer, nos recuperar para aquele propósito, para aquele reino eterno de Deus. Amém? Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Será que não hemos visto a grandeza do Senhor Jesus Cristo? Será que nós hemos compreendido quem Ele é realmente? Que nele tudo que foi perdido foi restabelecido, foi recuperado. Que Ele trouxe uma redenção total, perfeita, plena. Aí diz, por exemplo, na passagem que nós limos aí de Mateus, segunda passagem, falando de como o Senhor curava os enfermos, capítulo 8. Diz, versículo 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Irmãos amados, as doenças, as enfermidades podem ter causas naturais hoje, mas o princípio, a causa original da doença e da enfermidade foi a nossa queda. Foi porque nós caímos e fomos jogados fora do jardim, fora da árvore da vida, fora do reino de Deus. Mas agora que Ele vem, tudo pode ser recuperado. Glória ao Senhor. Porque aquilo que nos separava do reino de Deus, aquilo que nos separava da presença de Deus, por que nós morremos, irmãos? Por que nós ficamos doentes? E finalmente caímos sob o poder da morte? Porque estamos longe dessa presença de Deus que sustenta aqui a fonte da vida e da existência humana. Mas em Cristo, essa presença é restabelecida. O reino de Deus traz para nós em Cristo a presença de Deus. E essa presença cura, essa presença liberta, essa presença restabelece, restaura tudo aquilo que foi perdido. É o reino de Deus. Amém? Então nós temos que ver isso na vida do Senhor Jesus. E não só isso, sino que a Escritura diz claramente que Ele chamou seus discípulos para participar-lhes daquilo mesmo que Ele era. Porque diz que para enviá-los a pregar e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Mas vamos ver aí a passagem paralela em Mateus, capítulo 10, capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e... Veja que o Senhor, não só Ele era aquele que tinha o poder para curar doenças e enfermidades, mas Ele traspassou. A autoridade que Ele tinha, Ele a traspassou. A quem? Aos discípulos, aos apóstolos. Agora, não só Cristo curava, mas também os apóstolos. Em Cristo e na autoridade de Cristo também podiam curar todas as doenças e também podiam expulsar ou expelir os demônios. Não é isso maravilhoso? É por isso que você vê depois, na história dos discípulos, que eles continuaram a fazer aquilo que Cristo começou a fazer. Quando Cristo pregava o Evangelho, Ele também curava os doentes, porque esse é um sinal que... eram sinais que estabeleciam o fato de que realmente o reino de Deus tinha chegado. Eles não simplesmente anunciavam que o reino de Deus estava aqui, mas também existia a demonstração de que o reino de Deus tinha realmente chegado até os homens. Como? Curando as doenças e expulsando os demônios. Porque quando as doenças são curadas e os demônios são expulsos, essa é uma demonstração de que o poder do diabo terminou sobre o mundo. Sim?
Diga-me uma coisa, de que maneira o diabo exerce mais poder, oprime e angustia o coração dos homens, senão através das enfermidades? As pessoas que estão doentes no mundo, elas são oprimidas pelo diabo através da doença. Nós, os crentes, podemos suportar uma doença porque temos o Senhor nos nossos corações. Mas para aqueles que não têm o Senhor, o que é a doença? Senão uma angústia, uma opressão insuportável. E o diabo usa as doenças para oprimir a humanidade. Não quer dizer que todas as doenças têm uma origem literalmente satânica. Não, as doenças têm causas naturais, algumas, a maioria. Outras têm causas emocionais e ainda outras têm causas espirituais. Mas como seja, todas elas servem para expressar o poder com o qual o diabo oprime a humanidade. É por isso que o Senhor curou todas as doenças, para expressar que o poder do diabo tinha chegado ao fim. Amém? Porque a Escritura diz que ele andou sarando a todos os oprimidos pelo diabo. Para mim resulta muito interessante. Não estou fazendo teologia aqui, só quero dizer algo que eu vejo claramente aí. Que o Senhor nunca falou para um doente, vou orar ao Pai para que te dê paciência para suportar a doença. Não, o Senhor nunca fez isso. Nunca falou para alguém para suportar a doença. Sempre, simplesmente, o curou. Porque ele era a demonstração da chegada do reino de Deus. Isso não quer dizer que todas as doenças têm que ser curadas pelo Senhor, mas no caso do Senhor, sim tinha que ser assim. Porque era a demonstração de quem Ele é realmente. Ele é o fim da morte. Em Ele termina a morte. Nele termina a enfermidade. Nele o pecado termina. Nele termina o poder do diabo. Amém? Então, por isso acontecia assim. Mas Ele deu esse poder também para os discípulos. E os apóstolos, então, não somente foram levados para ter essa vida de comunhão, de intimidade com Ele, para adquirir o caráter dele, mas também foram enviados com a mesma missão que Ele trouxe. Levar o Evangelho a todos os homens cativos desse mundo. Anunciar a boa nova da libertação de todos eles. Dizendo que o poder que os mantinha oprimidos, sujeitos, escravos, tinha terminado. Que esse é o ano da boa vontade de Deus para todos os homens. O ano aceitável do Senhor para todos. Amém? E assim eles foram enviados a pregar o Evangelho. Irmãos amados, a Escritura enfatiza muito, já vamos estar terminando, que o Senhor Jesus pregava o Evangelho porque o seu coração estava cheio de compaixão pelas pessoas do mundo. Nesse mesmo versículo que estamos lendo aí, 10:1, antes, vamos subir mais um pouquinho, versículo capítulo 9, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades, 35, 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Essa expressão é muito importante. Se nós tivermos tempo, poderíamos estudar a palavra compaixão aplicada à vida do Senhor. E você vai ver que é impressionante a quantidade de vezes que aparece essa palavra relacionada com a vida do Senhor Jesus. Por exemplo, outro exemplo, diz que o Senhor ia entrando um dia numa cidade, Naim, e uma mulher viúva estava saindo com seu filho morto, num féretro. E o Senhor viu aquilo, e diz que o Senhor se encheu de compaixão por ela. E ele foi lá, e levantou seu filho entre os mortos. Será que nós compreendemos a compaixão do Senhor? Sabe que o que movia o Senhor para curar as pessoas era a compaixão. O que movia o Senhor para pregar o Evangelho, expulsar os demônios, era a sua compaixão. A palavra compaixão vem de uma palavra hebraica que significa comoção das entranhas. É o que sente uma mãe quando vê sofrer um filho. As mães que têm filhos, o que sente você quando vê sofrer seu filho? É como se uma coisa por dentro se revoltasse, se apertasse. É tão forte que você poderia até colocar sua vida nesse momento por seu filho. Nem dá para pensar. Não que racionalize e diz, vou ser uma boa mãe, vou dar. Não. Uma coisa que surge das entranhas, uma força que vem de dentro. A Escritura diz que isso era o que Cristo sentia pelas pessoas do mundo.
Mas esse sentimento vem do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que encheu o coração de Cristo desse amor, essa compaixão sobrenatural para amar aos homens desse mundo. E isso é que fez com que ele fosse enviado a pregar. Ele não pregava por obrigação. Ele não ia por obrigação fazer as coisas. Era por compaixão. Nós, no nosso coração humano, não temos essa classe de compaixão. Humanamente falando, não somos capazes de amar dessa maneira. Para isso, nós precisamos sermos cheios do Espírito do Senhor. O Espírito de Cristo tem que encher os nossos corações. Faz um tempo atrás, estava lendo a história de um irmão chamado A.B. Simpson. Não sei se os irmãos ouviram falar alguma vez dele. Mas foi um irmão como grandemente usado pelo Senhor no princípio do século XX. Um homem com muita luz, entendimento e visão espiritual. E ele foi fundador de um grande movimento que depois passou a ser chamado Aliança Cristã e Missionária. Mas no princípio esse foi um movimento, não foi uma denominação. Foi uma obra espiritual, muito importante. O irmão Austin Spark gostava de dizer que de todos os irmãos americanos que ele tinha conhecido, o mais espiritual era o irmão A.B. Simpson. E A.B. Simpson era um pastor lá na primeira igreja presbiteriana em Nova York. Era um pastor muito sucedido. A primeira igreja presbiteriana em Nova York era a igreja mais rica da cidade. E era muito grande, numerosa. Praticamente 5.000 a 8.000 pessoas reuniam aí todos os domingos. Eram as pessoas da elite da cidade de Nova York. Você pode imaginar o que é a elite de Nova York. Aí estava aquele pastor famoso, sucedido, erudito. As pessoas gostavam de escutar as mensagens de A.B. Simpson porque ele era muito preparado, muito erudito. E era muito carismático. E aí estava ele fazendo o seu ministério entre os ricos da cidade. E muito sucedido, com um salário assim, de um rei. Tudo ia bem no seu ministério. E um dia, ele começou a pensar que a igreja precisava pregar o evangelho aos pobres. Só que ele fez isso, ele diz mesmo, ele confessa, eu fiz isso simplesmente por convicção intelectual. Eu tinha lido algumas coisas e achei que isso era o certo de fazer, mas simplesmente por convicção intelectual. Então ele foi e reuniu alguns pastores, outros pastores da cidade, e os encorajou a fazer uma reunião evangelística. E eles concordaram e chamaram um irmão que conheciam, que era um evangelista para pregar esse dia. E então foram e fizeram aquela reunião. O local que eles tinham alugado lotou de pessoas. Aí estava aquele evangelista e começou a pregar. E A.B. Simpson, aquele grande pastor, estava aí olhando tudo. Até orgulhoso de ele ter organizado aquele encontro para pregar aos pobres, pessoas perdidas da cidade de Nova York. E ele disse o seguinte: quando eu estava olhando, e aquele evangelista começou a pregar, o meu coração começou a arder, como nunca antes tivera acontecido para mim. Eu não sabia o que acontecia comigo. E quando eu estava olhando para ele, e ele começou a fazer aquele chamamento, e as pessoas começaram a sair na frente para receber ao Senhor Jesus, eu tive uma visão, diz o irmão. E eu vi como se fosse uma grande multidão de pessoas, caminhando uma após outra. E eram pessoas de todas as tribos, povos e raças do mundo. E todas caminhavam, indo para o Senhor Jesus. E eu senti que essas pessoas eram amadas com um amor tão grande que meu coração se partiu nesse momento. Esse amor partiu, destroçou meu coração. E foi tão forte que eu nunca voltei a ser o mesmo. Quando terminou aquela reunião, ele voltou à sua igreja e falou para os diáconos, os anciãos da igreja, falou que Deus tinha dado uma visão para ele, que a visão dele era ir por todos os lugares mais pobres da cidade, alcançando as pessoas perdidas, e ir não só aí, sino que ir a todos os lugares mais pobres do mundo, levando o evangelho. E esses irmãos falaram: irmão Simpson, tá bom que você tenha esse sentido, mas não precisa, deixe que outros façam isso. Você tem aqui um ministério sucedido, você é um pastor da cidade, da igreja mais importante de Nova York. O que você tem que estar pregando por aí nos bairros pobres? E A.B. Simpson diz mais: meu coração estava partido. Sabe o que ele fez? Ele renunciou.
Renunciou a tudo. Pegou sua família, junto com 3 ou 4 irmãos, e se foi pregar nos bairros pobres. E nunca mais voltou a ter um salário na sua vida. Quando ele já era velho, era tão pobre que os irmãos tiveram que fazer uma oferta para pagar as suas dívidas. Mas ele diz, o Espírito do Senhor tinha partido o seu coração. E a partir daí começou um movimento, na visão que esse homem recebeu, que literalmente levou o Evangelho a todos os pontos da terra. Por quê? Porque o Espírito do Senhor tinha cativado o coração de Abe Simpson. Será que ele pode cativar o nosso coração hoje? Será? Você acredita nisso? Eu creio que sim. Porque o mesmo Espírito que ungiu o Senhor Jesus é o Espírito que Ele derramou sobre todos nós. Nós recebemos a sua unção. Nós fomos ungidos com a unção do Senhor Jesus Cristo. É esse o Espírito que está sobre nós. O mesmo Espírito que capacitou o Senhor, nos capacita hoje. Esse Espírito capacitou os discípulos. Esse Espírito capacitou a Pedro, João, Tiago e todos eles. Amém? E esse mesmo Espírito é o que nos capacita hoje para continuar adiante as obras do Senhor. Irmãos amados, o Senhor ainda cura aos doentes. O Senhor ainda liberta os oprimidos pelo diabo. O poder do Senhor não tem mudado até os dias de hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. O que mudamos fomos nós. Somos nós que já não acreditamos nele como acreditavam os primeiros discípulos. Mas Paulo diz, por exemplo, aos Coríntios, porque não temos isso. Vamos ler aí melhor para nós, porque a cita em português pode variar um pouco. Romanos, capítulo 15. Paulo diz assim aos Romanos, capítulo 15, versículo 18. Porque não usarei de discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência pela palavra e pelas obras. É o mesmo do Senhor Jesus. Veja, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. É na Escritura, todos aqueles que pregaram o Evangelho, o pregaram da maneira em que o pregou o Senhor Jesus Cristo. Sempre com a manifestação do reino de Deus, claramente na vida deles. E quando você estuda a história da igreja, se os irmãos tiverem alguma condição de comprar o livro, eu gostaria que vocês lessem esse livro. Chama-se A Pregação na Igreja Primitiva. É um livro escrito por um irmão que chama-se Michael Green, que ele faz um estudo muito acabado, completo, erudito, de como foi pregado o Evangelho durante os 3 primeiros séculos da história da igreja. E ele demonstra, de maneira conclusiva, que o grande sucesso do Evangelho no mundo antigo, porque aquele império que parecia impossível de ser atingido por aquele grupo minúsculo de pessoas, ainda judeus, e finalmente se rendeu aos pés do Evangelho. Sabe por quê? Ele diz, tem 3 coisas que explicam. E não porque ele acha, sino porque é isso que dizem os antigos testemunhos. O caráter dos primeiros cristãos, que eram como Cristo. E o poder dos primeiros cristãos. A compaixão deles e o poder com que eles pregavam e atuavam no nome de Cristo. Esse é o reino de Deus que ele entregou à sua igreja. Amém? Amém. Quando estava em Cuba, o Senhor tem me permitido ir em Cuba, desde vários anos atrás. Uma das coisas que fiquei muito impressionado em Cuba. Cuba é um país ateu, um país onde o governo impõe o ateísmo, o materialismo ateu na vida das pessoas pela força. Eles são indoctrinados desde que são crianças a serem ateus e materialistas. Na década dos 80, finais da década dos 80, o Evangelho praticamente tinha sumido de Cuba. Praticamente as igrejas estavam vazias,
Ficavam alguns velhinhos antigos que perseveravam na fé, mas as igrejas estavam vazias. Ninguém acreditava mais em Cristo. E os jovens tinham abandonado as igrejas, porque para entrar na faculdade eles eram exigidos de assinar um documento onde eles declaravam serem ateus e materialistas. Se eles confessavam serem cristãos, eles não eram permitidos de entrar na faculdade. Por essa razão, muitos jovens abandonaram a fé, abandonaram as igrejas. E então as igrejas estavam vazias. E sabe como o Senhor começou a atuar para reverter a situação? O Senhor começou a fazer milagres. Pessoas começaram a ser curadas. Doentes que estavam em situações impossíveis começaram a ser curados. E então as pessoas que tinham abandonado a fé começaram a regressar e a voltar para o Senhor. Quando uma vez eu estava lá em Cuba, eu conheci um médico, chama-se Carlos. Ele agora está no Brasil, acho que está por lá, por Recife. E ele me contou o seguinte, ele me disse, irmão, ele era o chefe de toda a área de cirurgia do Hospital de Santa Clara, uma eminência médica na cidade. E a esposa dele do mesmo jeito, os dois são médicos. E ele me contou o seguinte, irmão, eu era totalmente ateu, materialista, estava morto. E o meu filho de 3 anos ficou doente. Quando fomos pesquisar, ele tinha um tumor canceroso aqui na tráquea. E era do tamanho de uma bola de ping-pong. Era tão grande, estava atravessado nos condutos respiratórios que não podia ser extirpado, porque então você mataria a criança. E estava aí atravessado. E meu filho foi desahuciado. E olha, irmão, eu era médico, uma eminência médica, eu não podia fazer nada por o meu filho. Imagine a impotência. E uma pessoa aí do hospital me falou dos irmãos da igreja. E me disse, vai lá, que lá os irmãos oram e as pessoas são curadas. E ele disse, eu fui falar com os irmãos, estava a irmã Amparo e outros irmãos aí reunidos. E eu contei a minha dor, a minha tristeza, e eu chorei. Com esses irmãos, chorei. E eles me disseram, irmão, vamos orar até que o Senhor cure seu filho. Porque lá os irmãos têm um costume. Eles oram até o Senhor responder. E se o Senhor não responde, eles continuam a orar. E quando o Senhor responde, eles anotam a data e o dia em que o Senhor respondeu. Então eles começaram a orar. Passou uma semana. E ele me disse, fomos fazer as provas. E tiramos os raios-x para ver o tamanho, para ver o que podíamos fazer ainda. E o tumor tinha sumido completamente. O filho dele tinha 3 anos. Hoje esse filho tem 16 anos. E ainda está totalmente curado. Ele converteu, a esposa converteu, a família toda converteu. Todos eles chegaram ao Senhor. Porque Ele é que cura, que tomou todas as nossas doenças sobre si. O Senhor ainda cura aos enfermos. O Senhor ainda liberta aos endemoniados. Ele tem poder. Todo poder, toda potestade. Porque Ele é o Cristo que trouxe o reino de Deus a esse mundo. Amém? Então, quando vamos pregar o Evangelho, lembre disso. Não vamos no nosso poder, nem nossa força. Nós vamos enviados pelo Rei do céu, no seu nome, com a sua autoridade, com o seu poder. Temos que aprendermos a confiar no poder dele, operando, obrando, trabalhando através das nossas vidas. Amém? Não é o nosso poder, é o poder dele. Se você diz, mas eram só os apóstolos quem faziam isso. Não. Quando você lê a Escritura, diz que depois o Senhor de enviar os apóstolos, chamou a outros 70. E deu para eles a mesma comissão. Ide, pregai o evangelho do reino, curai os enfermos e expulsai os demônios. 70 que não sabemos nem os nomes dele. 70 anônimos. 70 que nos representam a todos nós. Porque todos estamos ungidos com a unção do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa carregar os nossos corações. Possa trazer a sua compaixão aos nossos corações. Possa acrescentar a nossa fé. Você pode ler novamente todas essas histórias e ver como nunca o Senhor falhou. Todas as pessoas que viram para Ele encontraram vida nele. Encontraram salvação nele, libertação nele. Amém? E esse poder ainda está conosco. A unção que estava sobre Ele, Ele a derramou sobre todos nós.
Glória ao Senhor Jesus. Amém. Então que o Senhor possa trazer essa compaixão, esse encargo maravilhoso. Que possamos caminhar nas pisadas das pisadas pegadas do Mestre. Que podamos caminhar nos seus caminhos, fazendo suas obras maravilhosas. Amém? No nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos por ouvir como aquele reino de glória, aquele reino escondido, finalmente foi revelado e manifestado nos homens, e foi cumprido e realizado perfeito e plenamente na vida do nosso Senhor Jesus. Como Ele foi o homem segundo o teu coração, como nele se desenvolveu perfeitamente o caráter, a tua imagem, e como Ele andou expressando o poder, a autoridade do reino de Deus, para terminar com o poder do diabo, com a opressão das trevas desse mundo, para libertar os cativos, para curar a todos os oprimidos pelo diabo, pelo poder e a unção do Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver que Ele nos chamou com esse mesmo propósito, para que estivéssemos com Ele, para morar junto a Ele, para viver uma vida de intimidade, de comunhão com Ele, vivendo sempre na sua presença, sendo transformados de glória em glória, e sendo igualmente capacitados pela mesma unção que está nele, e que Ele derramou sobre nós, para anunciar o Evangelho, para pregar o perdão dos pecados a todos os homens desse mundo, no poder do Espírito Santo de Deus. Que Ele quebranta as trevas do coração humano, que Ele desfaça as obras do diabo no coração humano, que Ele convence o mundo de pecado, de justiça e de juízo, e que traz a vida ao coração do homem. Oh Senhor, abre os nossos olhos para ver a supereminente grandeza do Teu poder para conosco. Como esse poder mesmo que atuou tão plenamente em Ti, agora atua também plenamente nos membros do Teu corpo, que é a Tua igreja. Senhor, abre os nossos olhos para ver que também hoje Tu continuas a curar enfermos e a expulsar os poderes do diabo desse mundo, para nós irmos com a Tua autoridade, para trazer vida e salvação, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, nós te pedimos tudo isto, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém.